Você ouve Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia. A cada dia estamos testemunhando algum noticiário que mostra as incoerências da justiça brasileira, que chega a um ponto de comprometer seriamente a imagem do país no exterior. Uma mulher em Brasília recusou-se a ser atendida por uma manicure negra, demonstrou o seu racismo na frente de todo mundo, inclusive da polícia e de muitas câmeras. Disse que não seria presa e, apesar do policial tê-la levado para a delegacia, de fato, não ficou presa. Este é o comentário do escritor Alamar Regis, hoje. Oi, amigos. Todos os dias a gente vê no noticiário algum exemplo das incoerências do nosso país, da bagunça que está o nosso país, da inversão de valores que existe no Brasil e da ausência de justiça por aqui. A televisão mostra hoje um caso acontecido em Brasília, quando uma determinada criatura, postada no pedestal da boçalidade absoluta, chega a um salão de beleza para fazer as unhas e recusa-se a ser atendida por uma manicure negra. Ao ser questionada sobre a sua postura, a imbecil continuou afirmando que não queria ser atendida por uma negra e que queria uma profissional não negra. A atitude irritou as demais mulheres presentes no salão, tanto clientes quanto demais funcionárias, quando naturalmente algumas ligaram as câmeras dos seus celulares para gravar a ridícula cena. A gerente da casa chegou a dizer que ela poderia ser presa por discriminação e, arrogantemente, ela disse diante das câmeras que não seria presa. Nessas alturas, alguém já havia acionado a polícia, que chegou ao local. A racista sem vergonha não se intimidou, nem com a presença da polícia e muito menos com um número maior de câmeras registrando tudo. Voltou a afirmar que não admitiria ser atendida por uma negra, caracterizando ali um flagrante delito na frente de um montão de gente, inclusive da polícia e das câmeras que documentaram o episódio. O policial a levou presa, já que não tinha outra alternativa a tomar diante de um flagrante testemunhado e documentado por tanta gente. Pois bem, agora vejam o que aconteceu. Imediatamente, ela acionou seu advogado, que providenciou imediatamente um habeas corpus para que ela não ficasse presa, e a delinquente foi solta, saiu sorrindo e debochando da cara de todo mundo. Isto é o Brasil. Agora questionemos. Se neste país a justiça é lenta, todo e qualquer processo judicial demora uma eternidade, sob a argumentação de que os juízes são poucos e não têm tempo para ler tantos autos volumosos, com páginas e mais páginas, como é que pode, numa situação desta, sempre um juiz à inteira disposição aparece para assinar tão rapidamente um habeas corpus para livrar um bandido de ser punido por um ato criminoso? O bom senso e os princípios elementais do direito recomendam que os juízes tomem bem ciência dos fatos antes de tomarem decisões. Por que, nesses casos, eles assinam e decidem com tanta rapidez e sem analisar nada? O que leva um magistrado a fazer isto? Eu sei que muita gente que está me escutando já sabe a resposta e nem precisa eu dizer aqui. Eu não estou aqui para julgar a atitude do juiz que emitiu esse habeas corpus, mas, diante de um fato criminoso tão evidente como esse, se eu fosse um juiz para agir desse jeito, eu preferia enfiar a minha cabeça numa privada e dar descarga de vergonha. Não consigo entender como é que ainda podem existir tantos juízes capazes de não dignificar a magistratura e agem de modo tão sem vergonha e canalha, contribuindo para denegrir tanto a imagem do direito e da justiça em nosso país.
que ele venha à imprensa se justificar e dizer quais as razões pelas quais não deixou ser punida uma criminosa tão cínica e arrogante como essa racista sem vergonha de Brasília. A edição desta terça-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã. Voltaremos a nos falar neste mesmo horário para deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Forte abraço e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.